Em meados de janeiro de 2016, foi descoberto o maior número primo, 2 elevado a 74, 207, 2811, menos 1. Bom, para que serve isso? Para que eu quero saber por que eu tenho que mandar satélites? Por que eu preciso saber que há supernovas explodindo em outros sistemas? Por que eu preciso saber quais são elementos criados pelo homem recentemente? Para que eu preciso saber disso? Isso impede as crianças de passar fome. Existem dois tipos de ciência, o que nós chamamos de ciência pura e ciência aplicada. A ciência aplicada é simplesmente isso que nós vemos durante o nosso dia a dia, porque nós temos tecnologia têxtil para fazer nossas roupas, resinas para fazer nossos óculos, relógios, baterias, pilhas, celulares, computadores. Mas para que estas maluquices dessas contas que não fazem o menor sentido? Por que eu preciso saber exploração espacial? Isso está melhorando a vida das pessoas? Na verdade, sim, leva-se para muita coisa. Só que às vezes nós não percebemos. Como no caso dos números primos. Número primo é aquilo que nós aprendemos no Fundamental 1. Número primo é aquele número que só pode ser dividido por ele mesmo e por 1. Mas é claro, quando nós levamos em conta que nós aprendemos sobre números irracionais e números decimais, nós ficamos perguntando, tipo, isso não faz sentido. Afinal, 2 é um número primo, mas eu posso dividir 2 por 1. E dá 2, eu posso dividir 2 por 2 e dá 1. Posso dividir 2 por 4 e dá meio. Então, como assim 2 é número primo? 2 não é número primo. Assim, da mesma forma que se eu pegar o 3, 3 é o número primo, eu tenho que dividir o número 3 por 3 e posso dividir por 1. Mas se eu dividir por 0,3, eu obtenho 10. Então, como assim eu só posso dividir por um número? Eu posso dividir por 2, 3, por quanto eu quiser. Obviamente, estamos levando em conta números naturais. Então, o caso dos números decimais, radiciação e números irracionais não entra nesse caso. Bom, mas então para que servem números primos? Números primos são muito importantes, principalmente em sistemas de criptografia. Mas por que eu preciso saber disso? Qual é a importância disso na minha vida? Simples, seu idiota. No seu celular, no seu computador, nos sistemas de segurança bancário. Sua vida depende do número primo, mesmo que você não saiba. Você pode passar a vida inteira sem saber como virar massa para levantar uma parede, mas a engenharia precisa de ter todo o conhecimento sobre concreto para poder fazê-lo, de forma que você possa viver confortavelmente na sua casa, a não ser se você for morador do Palácio 2, mas aí já é outra história. Da mesma forma, as pessoas ficam pensando de por que esta porcaria de ciência aplicada, coisa que não faz o menor sentido. Essas porras dessas ciências aplicadas ainda servem para alguma coisa, mas ciência pura, o que é isso? Mandar satélites lá para o espaço para ver o que acontece em outros planetas sem resolver os problemas daqui. E a fome no mundo? E o PT? E o PSDB? E os outros partidos? E aí? Que diferença isso faz na minha vida? Simples, faz muita diferença na sua vida, só que você não percebe. Quando você repara ou reclama muito dos seus satélites, mas quando chega e liga a sua TV e a televisão está fora do ar porque não está captando sinal, é graças aos satélites. Você gosta muito da tecnologia, mas não quer saber como ela funciona. Muitas pessoas dizem para mim, puxa, eu detesto ciência, eu detesto tecnologia, mas vê se jogam fora seus celulares, seus tablets, seus computadores. Da mesma maneira, a ciência pura, ela existe porque nós temos sede de conhecimento. Claro, algumas pessoas são preguiçosas, mas são tão preguiçosas que não querem nem aprender como é que troca o canal de TV. Muito mal sentam-se e trocam de canal na televisão e aumentam o volume. E não quer saber nem como é que programa sua televisão. As pessoas ficam tirando selfie no espelho, igual um bando de retardados, sendo que poderia configurar o seu celular para disparo automático. Mas elas são tão burras, estúpidas e retardadas que preferem ficar tirando foto na frente de um espelho. Se você faz isso, você é um idiota. Desculpe, mas a verdade é essa. Isso aqui é um canal para pessoas que falam a verdade e aceitam a verdade. Se você se ofende com isso, problema seu. Com isso, eu estou sempre ouvindo as pessoas dizendo, para que eu preciso saber disso? Bom, você não precisa saber, mas você não precisa fazer nada, você simplesmente está consumindo oxigênio na humanidade e ninguém se importa também com isso. Então, o fato de você existir já é um mal muito pior do que houver pesquisa pura. E aí? Ninguém está se preocupando que você não deveria existir? Bom,
Quer dizer... De qualquer forma, a ciência pura ela é importante, ela nos ajuda a avançar. Foi a ciência que fez nós nos distinguirmos dos outros animais. Porque o macaco, os bonobos e vários outros animais até utilizam ferramentas. A diferença é que nós teorizamos isso. O macaco vai ficar lá com um pedaço de pedra batendo numa noz até a casca quebrar e ele poder se servir. Mas nós paramos para nos perguntarmos: por que isso acontece? Nós olhamos para cima e vemos estrelas, mas isso vários animais conseguem reconhecer o brilho da lua e tudo. Mas nós paramos e perguntamos: por que a lua é aquele grande astro que aparece no céu? Em compensação, eu tenho vários pontinhos brilhantes. Será que aqueles pontinhos brilhantes são que nem a lua? Ou não, mas nós descobrimos que aqueles pontinhos brilhantes são tão brilhantes quanto o nosso Sol. Mas por que o Sol é uma grande bola de fogo e brilha tanto? Deve ser porque ele não é uma bola de fogo. Nós avançamos nas descobertas e isso foi nos dando várias coisas. Tem até a história da penicilina que é repassada e há mais ou menos há uma certa dúvida se realmente foi aquilo. Mas de qualquer forma, se Fleming não tivesse olhado para aquela placa de Petri, ele jamais teria descoberto a penicilina. A historinha apócrifa, que quando ele estava visitando os laboratórios de Harvard, é apócrifo. Ninguém sabe se isso aqui realmente aconteceu, mas vale a história. E o reitor, orgulhoso, mostrando ao Dr. Fleming, imagine o quanto o senhor não teria descoberto aqui com esses laboratórios. Aí Fleming olhou para aqueles laboratórios lindos, ascéticos, bem limpinhos, e disse assim: olha, eu posso ter descoberto muita coisa, mas a penicilina não seria uma delas. Quando um biólogo faz uma pesquisa e descobre uma nova espécie, ele está descobrindo um mundo novo. Quando nós criamos um novo elemento químico, não é a questão do elemento químico que é importante, é a descoberta das nossas possibilidades. Uma das definições que eu mais gosto, de que separa ciência de engenharia, é que ciência se diz o porquê das coisas e engenharia diz, tipo, por que não? É aquela velha questão do Isaac Asimov, que dizia que a grande frase da humanidade nunca foi Eureka! E sim, olhar para algo e dizer assim, tipo, engraçado. Nossa curiosidade nos fez sermos o que somos. Claro, muitos de vocês que estão vendo aí são ou conhecem pessoas preguiçosas que não se importam com nada. Essas pessoas, como eu disse, estão consumindo oxigênio. Não angariaram de nada para a humanidade. E o que você pode angariar para a humanidade? Muita coisa. Quando você se dispõe a aprender algo, você está evoluindo. E não só no sentido biológico, já que evolução no sentido biológico não significa melhoria. Até moluscos evoluem. Algumas pessoas não. E nem no sentido de evolução e melhoria. Quando nós fazemos a pesquisa espacial, nós nos beneficiamos muito dela. Nós desenvolvemos tecnologia, porque aquele satélite que está lá em cima, ele é uma grande gama de desenvolvimento tecnológico. Ferramentas que ainda são criadas para produzir isso. E essas ferramentas são revertidas para o nosso benefício. Quando muitos perguntaram para que satélites, pensem, os satélites nos ajudam desde comunicações até usarmos nos nossos celulares no dia a dia para mandar mensagens e vídeos de gatinho. Quando nós vemos e acessamos o nosso GPS, lembre-se, o GPS, quando surgiu, ele era para fins militares, para deslocamento de tropas. Hoje em dia, praticamente, ele serve para duas coisas: nos ajudar, nos orientar pelo trânsito e, se depender de alguns aplicativos, nos mandar para dentro de uma favela para sermos assaltados. Talvez isso não tenha sido um bom exemplo. De qualquer forma, tudo isso nós entendemos. Quando nós investigamos o interior das células, nós conseguimos produzir vacinas. Quando nós descobrimos o DNA e nos aventuramos pela genética, nós conseguimos fazer terapia genética. Nós conseguimos fazer até transplante de bactérias que estão no cocô de um intestino de uma pessoa para outro. Eu sei, isso é meio nojento, mas isso salva vidas. Eu até vou linkar aqui embaixo, como sempre, artigos que dizem a esse respeito. A verdade é que a pesquisa pura e a pesquisa aplicada estão sempre juntinhas, elas sempre estão em conjunto. Quando eu tenho um saber, eu posso aplicá-lo isso em benefício à humanidade. Lembre-se,
a ciência serve para duas coisas: nos posicionar no universo, compreendendo por igual, como um todo, e melhorando a qualidade de vida. Pense nisso, todas essas tecnologias, até o seu travesseiro. Tudo bem que não foi a NASA que projetou travesseiros, ela estava projetando estava pesquisando uma outra espuma, que não serviu para nada, mas serviu para fazer travesseiro. Viu? Até as coisas que realmente são inúteis, que para a pesquisa não servem para nada, acabam sendo revestidos para a humanidade de alguma forma. Então, se você está vendo aqui esse vídeo agora, é graças a essa pesquisa pura, graças à relatividade de Einstein, porque sem a relatividade de Einstein, não teríamos o sistema de GPS, não teríamos internet, não teríamos nada. Se não fosse o estudo do efeito fotoelétrico, nós não teríamos sistemas de segurança, não teríamos nem aquele elevador abrindo automaticamente, que nem quando a gente passa por ele, para evitar que nós sejamos esmagados, ou quando a gente banca o Jedi e faz na porta do elevador ou numa porta automática de shopping. Claro, as pessoas ainda continuarão falando bobagens do tipo, ainda tem ciência, desculpe, essa é uma coisa que você terá que conviver. Você detesta a ciência, não se preocupe, ainda teremos cientistas trabalhando dia após dia para melhorar a sua vida, sem se importar com essas críticas retardadas. Se você acha que não devemos viver assim ciência, que ciência só traz grandes mais probabilidade, blá 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 blá, então faça o seguinte, vá para a savana africana sem nenhuma faca, pois facas são produto de sistemas tecnológicos através de ciência, onde alguém colocou lá alguns minerais no fogo para ver o que acontecia e assim descobriram as ligas metálicas. Vá lá para a savana africana totalmente pelado e vá discutir com um leão. Sem a ciência, sabe quanto vai ser o seu tempo de sobrevida nesse sistema? Minutos. Mas tudo bem, não acredita em mim não. Você vai continuar vociferando essa besteira de e pra que os cientistas ficam fazendo essas coisas com tantas criancinhas passando fome? Pense nisso quando você passar por uma criança de rua e você vai virar na cara, que nós sabemos disso, porque é o que fazem todos os hipócritas. Toda vez que menciono essa baboseira de por que não dar o dinheiro para os pobres quando essa verba gastada pelo pesquisador espacial, quando criticaram lá, quando mandaram Curiosity, isso me lembra quando a irmã Yukunda mandou para o Dr. Ernest Schillinger, um dos desenvolvedores do programa espacial da NASA, essa mesma baboseira. E a resposta dele foi fantástica. E vocês poderão ler aqui clicando no link aqui embaixo. Basicamente ele disse o seguinte, que é claro, ele não acharia nada demais se aumentasse um pouco os impostos, se parte desse dinheiro fosse para ajudar os países pobres, mas que apenas uma determinada verba do salário do americano vai para a pesquisa espacial. Para cada dólar de impostos que o americano gasta, atualmente cerca de menos de 1 centavo vai para a NASA. Mas vamos levar em conta o seguinte, essa verba ela é calculada para o seu determinado departamento, como acontece aqui no Brasil também. Então você vai à comissão de orçamento, faz o orçamento, onde cada setor pede a sua verba, faz um pedido, normalmente é ignorado e é dado uma pequena percentagem. Mas enfim, aquela verba que vai para a pesquisa, não é só para aquela pesquisa. Se você economizar ali, ela não vai automaticamente aparecer nos cofres e enviado para cuidar de pessoas pobres, como aqui no Brasil tem o Bolsa Família e etc e tal. Eu nem vou entrar na discussão do Bolsa Família. Então, por favor, mantenham suas discussões políticas em outro canto. Estamos aqui falando de ciência. Bom, quando nós temos, então, essa verba, que normalmente é cortada, como foi cortado da ciência, esse dinheiro não vai automaticamente para ajudar os pobres. Volta o caixa do governo que depois, por alguma emergência, vai utilizar esse dinheiro. Então, se o dinheiro for economizado, isso não garante que vai lá para proteger os pobres. Ainda mais num país de extrema corrupção que é o Brasil. Bom, esse dinheiro vai sumir no meio do caminho. Eu me lembro quando eu trabalhei no Museu Nacional e feito o projeto e liberava a verba. E a maioria dessa verba some pelo meio do caminho. Como eu já mencionei antes. Mas
Vamos deixar isso de lado. Vamos falar de países sérios. Então, se parte da verba da NASA, que volta e meia vive sofrendo corte de orçamento, for magicamente erradicado, ele não vai aparecer em ajuda aos países pobres. Então essa ideia de por que ajudar os países pobres, é mais fácil ele, estando na ciência, ajudar os países pobres, seja em tecnologia de cultivo, desenvolvimento de novas técnicas de plantio, desenvolvimento de mudas, transgênicos. Sim, transgênicos, esse mal da humanidade que sem ele nós não teríamos nem banana. Sim, a banana é uma coisa transgênica que nós obtemos através de cruzamentos sucessivos, porque a banana selvagem, essa coisinha linda que vocês estão vendo aqui embaixo, é saboroso, né? De qualquer forma, a ciência nos deu fertilizantes, nos deu técnica de cultivo, melhoria de solos, satélites meteorológicos que podem nos ajudar a prever condições para plantio. Se eu sei que num lugar vai chover muito, eu posso idealizar e pesquisar o que eu posso plantar ali. Eu posso ver quando será a época de chega as monções que chega destruindo tudo. Posso prever quando vai acontecer secas. Isso besteira que aconteceu da seca em São Paulo estava sendo avisado já há muitos anos. Os cientistas avisaram, mas cientista não sabe de nada. E você sempre vai pagar por não saber ciência. Quando você tem um sistema onde nós temos um presidente que fala que existem homo sapiens, mulheres sapiens, nós promovemos duas coisas. Nossos governantes são extremamente ignorantes em ciência. Eu não acredito que os redatores dos discursos do Itamaraty escrevam aquelas bobagens, porque se escrevem, nós estamos em muito maus lençóis. É apenas ciência, ninguém se importa com ela. Nós nos importamos de ter comida na mesa, termos transporte de qualidade, de termos satélites para as nossas TVs a cabo, nossa internet é rápida, nossos celulares de último tipo. Para que ciência? Pelo menos nós ainda temos uma certeza. A ciência estará sempre conosco, quer vocês queiram ou não. A pesquisa pura e a pesquisa aplicada sempre caminharão de mãos dadas. A pesquisa aplicada buscando o que foi descoberto na ciência pura para nos trazer melhorias em nossas vidas, para trazermos remédios, técnicas de construção. Desculpe se você não gosta de ciência, você é apenas mais um hipócrita que faz uso dela. Esse é André, do seu ceticismo.net.